Na manhã da última segunda-feira, os rumores que circulavam discretamente nas redes sociais foram confirmados. Chegou oficialmente ao fim o casamento do pastor Gealdi Batista com a pastora Dayana Rodrigues. A separação, anunciada de forma serena, sem alardes e sem comunicados longos, marcou o encerramento de uma união que durou 2 anos. Para os admiradores do casal, a notícia reacendeu lembranças de momentos compartilhados publicamente e gerou especulações sobre o que teria levado ao término. Já para os dois envolvidos, o momento representa o início de uma nova fase pessoal, conduzida com discrição, respeito e, acima de tudo, silêncio. O interesse em torno da vida de Gealdi Batista não é recente. Pastor conhecido nos círculos pentecostais e figura frequente em eventos e conferências evangélicas, seu nome ganhou ainda mais visibilidade após o polêmico fim de seu casamento anterior, com a pastora Isa Reis. À época, a separação causou forte repercussão nas redes sociais e foi amplamente comentada por fiéis e curiosos. A imprensa especializada no meio gospel noticiou o caso com destaque, e páginas dedicadas à cobertura do universo evangélico chegaram a acompanhar cada detalhe da separação, que foi marcada por versões conflitantes e interpretações diversas. A união com Dayana Rodrigues, firmada em 2023, parecia ser um novo capítulo tranquilo na vida de Gealdi. Ao contrário da exposição anterior, o pastor e sua nova esposa optaram por uma vida reservada, longe dos holofotes e dos debates públicos. Poucas aparições juntos eram registradas e, quando surgiam, eram em momentos ligados ao ministério, cultos, pregações ou eventos religiosos. Nas redes sociais, as postagens eram raras e a discrição notável. Ainda assim, o público evangélico que acompanha atentamente a trajetória de líderes religiosos percebia sinais de afeto, cumplicidade e uma rotina que parecia harmoniosa. Mas a tranquilidade aparente não impediu que surgissem, ao longo dos meses, comentários e especulações. Perfis dedicados a notícias do meio gospel começaram a publicar mensagens enigmáticas, interpretadas por seguidores como indiretas trocadas entre o casal. Em algumas ocasiões, frases postadas nos perfis de Gealdi ou Dayana foram vistas como respostas veladas a rumores que circulavam nos bastidores. A ausência de explicações e o tom reservado adotado pelos dois alimentaram ainda mais a curiosidade do público. Com o passar do tempo, essa curiosidade se transformou em expectativa. Em grupos de fiéis e fóruns religiosos, o tema começou a surgir com mais frequência. Muitos se perguntavam se o casal ainda estava junto, especialmente após notarem que publicações antigas estavam sendo apagadas. Quando finalmente ambos confirmaram o fim do casamento, os seguidores já percebiam sinais de afastamento. Pouco depois da confirmação, observadores atentos notaram que Gealdi e Dayana haviam removido todas as fotos em que apareciam juntos. Os registros de viagens, cultos compartilhados e celebrações do casamento simplesmente desapareceram. Nos perfis de ambos, o que restou foram apenas mensagens de fé, versículos bíblicos e reflexões sobre recomeços e confiança em Deus. Nada explícito, nada que revelasse mágoa, apenas a escolha de conduzir o fim do relacionamento com sobriedade e reserva. Segundo fontes próximas ao casal, a decisão de não se pronunciar publicamente foi mútua. Ambos preferiram preservar a dignidade do outro e evitar qualquer forma de exposição que pudesse gerar constrangimentos. Eles decidiram seguir caminhos diferentes, mas continuam respeitando um ao outro e mantendo o foco no ministério, comentou um amigo próximo, que pediu para não ser identificado. Apesar disso, o impacto da notícia foi inevitável. Nas redes sociais, a separação dividiu opiniões e provocou uma enxurrada de mensagens. Enquanto alguns internautas lamentavam o fim do casamento, outros manifestaram apoio e desejaram força a ambos. Em meio a comentários de tristeza e palavras de consolo, também surgiram comparações com o relacionamento anterior de Gealdi. Muitos lembraram a turbulência do fim com Isa Reis e observaram que, mais uma vez, o pastor enfrentava um momento delicado em sua vida pessoal. Dayana Rodrigues, por sua vez, sempre foi discreta e pouco dada a polêmicas. Ao longo da união, manteve um perfil reservado, limitando-se a publicações sobre sua rotina ministerial e mensagens de encorajamento espiritual.
A decisão de permanecer em silêncio após a separação está em consonância com sua postura habitual. O casamento de Gealdi e Diana foi celebrado em um ambiente de expectativa e curiosidade. Após o término de seu relacionamento anterior, muitos seguidores viam em Diana uma oportunidade de recomeço para o pastor. A cerimônia, simples e marcada por tons de sobriedade, simbolizava um novo ciclo, mais maduro e menos exposto. Nos meses seguintes, o casal participou de cultos e conferências, pregando juntos em algumas ocasiões e demonstrando parceria ministerial. Entretanto, mesmo mantendo a discrição, o casal não conseguiu escapar da atenção do público. Com o crescimento das redes sociais e o aumento da vigilância sobre figuras religiosas conhecidas, cada gesto, palavra ou ausência se torna um possível indício para especulações. O que para muitos é apenas um afastamento natural, para o público se transforma em motivo de debate e teoria. Ao longo dos 2 anos de união, seguidores registraram momentos de carinho e harmonia, mas também períodos de aparente distanciamento. Em publicações antigas, Gealdi falava sobre o valor do perdão, do recomeço e da necessidade de confiar em Deus em meio às adversidades. Alguns interpretaram essas mensagens como reflexo de desafios vividos dentro do relacionamento. Diana, por contrapartida, mantinha o tom de serenidade. Em suas mensagens, falava sobre o amor de Deus, o papel da mulher cristã e a importância de manter a fé firme mesmo diante das provações. O público via nessas palavras o retrato de uma mulher de fé, comprometida com seus valores e com o ministério que exercia ao lado do marido. A confirmação da separação, embora discreta, causou surpresa em parte dos admiradores do casal. Muitos acreditavam que o relacionamento atravessava uma fase estável e madura. O anúncio, portanto, foi recebido com um misto de lamento e respeito. Eles formavam um casal bonito, abençoado e de fé. É triste ver mais um casamento pastoral chegar ao fim, mas confiamos que Deus tem novos planos para cada um, comentou uma seguidora em uma das páginas de notícias gospel. O episódio também reacende discussões antigas dentro da comunidade evangélica sobre os desafios enfrentados por casais pastorais. A pressão do ministério, a exposição constante e as expectativas da congregação muitas vezes impõem um peso adicional sobre relacionamentos que, como qualquer outro, estão sujeitos a crises e fragilidades. Para muitos líderes, o equilíbrio entre a vida espiritual e a pessoal é um dos maiores desafios do chamado pastoral. Mesmo sem pronunciamentos oficiais, a mensagem transmitida pelos gestos de Gealdi e Diana é clara. O fim do casamento não significa ruptura espiritual ou afastamento do propósito ministerial. Ambos continuam comprometidos com suas atividades religiosas e pretendem seguir suas jornadas com a mesma dedicação que sempre demonstraram. Especialistas em comportamento religioso apontam que o modo como o casal conduziu o término reflete um amadurecimento em relação à exposição pública. Há alguns anos, separações entre líderes evangélicos se tornavam grandes escândalos, alimentados por disputas de versões e acusações. Hoje, há uma tendência a lidar com esses assuntos de forma mais privada, o que preserva a imagem do ministério e evita ferir a comunidade de fé, explicou um pesquisador que estuda o comportamento social das lideranças cristãs. A trajetória de Gealdi Batista continua sendo acompanhada de perto por admiradores e críticos. Pastor experiente e comunicador habilidoso, ele construiu uma trajetória sólida no meio pentecostal com uma pregação marcada pela emoção e pela oratória vigorosa. Nos últimos meses, tem se dedicado a agendas ministeriais em diferentes estados, pregando sobre restauração e esperança, temas que, agora, ganham ainda mais força diante da nova fase de sua vida pessoal. Diana Rodrigues também segue ativa em seu ministério. Em suas redes, manteve publicações sobre fé e superação, reforçando que sua confiança permanece em Deus. A forma como os dois têm lidado com a separação demonstra uma escolha consciente por preservar a paz e o testemunho cristão, evitando transformar o fim da união em espetáculo público. Para os fiéis que acompanham o caso, o episódio serve como lembrete de que pastores, embora vistos como referências espirituais, também enfrentam desafios humanos. O divórcio, mesmo doloroso, não os torna menos dignos de respeito ou empatia. Em comunidades cristãs de todo o país, o tema tem sido abordado em conversas e cultos com uma visão mais compreensiva, reconhecendo que o perdão e o recomeço fazem parte da vida de fé.
A separação de Gealdi e Diana, portanto, vai além de um simples rompimento conjugal. É um retrato das tensões e transformações do mundo evangélico contemporâneo, em que a vida privada de líderes religiosos é constantemente observada, comentada e julgada. Apesar disso, o silêncio e a serenidade com que conduzem o momento talvez sejam o maior testemunho de maturidade espiritual que poderiam oferecer. Entre as incertezas, uma certeza se mantém. A vida segue, o ministério continua e o tempo se encarregará de curar o que for necessário. Gealdi Batista e Diana Rodrigues encerram um ciclo, mas permanecem fiéis à vocação que os une desde o início, o serviço ao reino de Deus. E para muitos que os acompanham, talvez essa seja a mensagem mais importante que poderiam deixar neste momento.